Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Sou o Tomás. Como se chama? Alana. Prazer, Alana. Bom dia. Eu sou o Tomás Galvão. Eu sou o mais velho da família dos Galvões que estudaram aqui na escola. Eu e meus dois irmãos mais novos também se formaram na Escola da Vila. Sou de São Paulo, original daqui, fui criado e cresci minha vida toda no Butantã, aqui do lado, perto ali da entrada do portãozinho da USP. Eu sou de uma família que veio do sul do país, do Rio Grande do Sul, extremo sul, Jaguarão, fronteira com o Uruguai. Eles vieram para São Paulo na época da ditadura militar. Meu avô é uma carreira militarista. Ele conseguiu essa carreira de militar e conseguiu sair um pouco da linha de vulnerabilidade e veio morar em Pirassununga, no interior de São Paulo. Meu pai foi o primeiro que ultrapassou essas barreiras de dificuldades socioeconômicas. Ele foi um alto executivo de uma empresa gringa, uma empresa alemã. E eu já nasci, eu e os meus irmãos já nascemos e fomos criados já num ambiente de muito mais acesso, muito mais privilégio. Acho que tem algumas dos desafios que vocês trouxeram que não necessariamente eu tenha passado, mas a gente pode sempre trocar e sempre manter essa conexão. Eu nasci num lugar em que eu consegui estudar na Escola da Vila, pagando pela escola desde o começo, eu e meus irmãos. Eu fiz aula de inglês fora, eu fui uma pessoa que tinha todas as refeições em casa, meus pais estavam juntos, então eu tive muito dos privilégios que me permitiram só estudar. Isso não necessariamente é verdade para todo mundo. Aliás, é bem o contrário. Então, eu sou muito agradecido por ter vindo nesse mundo, nesse espaço, e tento, de alguma maneira, retribuir. Eu sou da turma de 2008, eu fiquei na escola e a escola me moldou em duas coisas muito potenciais que não tinha na minha escola. O meu pai, ele era um cara bem militar, assim, e aí o fato de eu ter feito Escola da Vila, o bicho pegava em casa. Às vezes eu aprendi umas coisas que eu levava para dentro de casa e ele tinha uma mentalidade muito diferente do que eu aprendia na escola. Mas ele nunca quis me tirar daqui. Acho que era muito legal naquela época na escola, a gente estudava com filhos de artistas, um pessoal com uma cabeça um pouco diferente, uma mentalidade mais progressista, e isso não é realidade na minha família. Na minha família não se discutia racismo, não se discutia tema racial, não se discutia desigualdade, não tinha esse lugar, não tinha esse repertório de falas. Apesar de ser um lugar muito de cuidado e carinho, não eram papos que a gente trazia. Meu pai era um cara muito do lugar do meritocrático, de estudar e você consegue. Se você estudar, você chega lá. E eu, como mais velho e o da primeira geração que nasceu num lugar de mais privilégio, levei muito a sério isso. Eu era bem estudioso na escola. Eu estudava bastante, assim mesmo. Mas me divertia, jogava bola, fazia teatro, fazia capoeira. Fiz 8 anos de capoeira com o Marcola. Não sei se o Marcola ainda tá. Que ótimo. Fiz tudo que estava para fazer na escola. E a Vila me trouxe um lugar diferente do que eu não peguei de casa, que foi um lugar de consciência social. Claro, super imatura ainda é até hoje, mas num lugar de pensar nas outras pessoas que estão ao redor. Então eu percebi minha vida no colegial com duas dicotomias. Um lugar, eu sempre fui muito ambicioso. Falei, cara, eu quero chegar mais longe que meu pai chegou. E a minha referência era chegar de terno no final do dia, de gravata, exausto, com a mala, dando um beijo nos filhos e só jantar. Eu achava que aquilo era sucesso. Falei, acho que meu emprego, uma coisa vai ter que estar atrelado a isso, porque era um referencial. Mas, por outro lado, eu queria um lugar de trazer juntos meus primos e minha família que ficou no Sul, vive num lugar de muita vulnerabilidade. E eu queria trabalhar com algo que mudasse, de alguma maneira, o país e mudasse as questões de desigualdade. A gente ainda não falava de questões raciais lá naquele momento. Apesar de ser uma família mista, meu pai é um negro retinto, minha mãe é uma mulher parda, mas muito clara em termos, né, do colorismo. A gente não falava dessas questões. Uma família super misturava. Até tinha um discurso que, nem tem racismo, é mó de boa, a gente é super unido. E aí eu fui fazer economia. Eu fiquei no terceiro colegial, me formei no Morumbi, fiz 1 ano de cursinho depois. Tentei fazer cursinho no terceiro colegial junto no Objetivo, ia de ônibus, fazia cursinho e tal. Não deu certo, não passei, fiz 1 ano de cursinho. E aí depois desse 1 ano de cursinho passei em economia na USP. E eu escolhi economia muito porque eu achava que, cara, eu gosto muito de matemática, gostava muito, mas também gostava de ciências humanas, os naturais é que eu era mais ou menos. Então era um lugar, falei, isso aí junta um pouco dos dois e eu vou pensar o mundo e eu vou virar um grande político no Brasil. Isso eu não falava pra ninguém, eu só ficava dentro do coração, falava, vou ser um cara grande. E aí, nesse lugar, passei em economia na USP, entrei na faculdade,
ralei um monte para poder passar, foi super difícil. Passei no noturno, lá eu entrei no futebol, entrei no futsal, entrei na bateria, foi a primeira vez que comecei a mexer com música. E entrei nas iniciativas, tinha uma iniciativa de apoio social com ONGs que estavam junto com a faculdade. Eu mais joguei bola mesmo e fiz a faculdade, não fui um aluno exemplar, mas ali me desenvolveu um pouco o que a faculdade, na minha opinião, te dá. Te dá uma mentalidade diferente. Então, eu ser um economista me fez pensar o jeito que se estrutura as pessoas, incentivos e tal, é um jeito que você começa a levar para a vida. Lá eu trabalhei em 3 lugares. Eu trabalhei no Banco Mundial como estágio, que era mó legal em termos de nome, nossa, tá no Banco Mundial e tal, mas o trabalho era muito chato. Depois eu fui pro Bradesco, que não era legal em termos de nome para mim, na minha perspectiva, mas tinha um lugar de, sei lá, dinâmico, né, de banco, sei lá, acho que eu vou virar meu pai, eu ia de terno e gravata e tal. E ali eu vi que eu não queria ser meu pai. E aí eu fui trabalhar com tecnologia, uma organização chamada PayPal. A PayPal é uma organização que pagamento na internet, mas eu fui estruturar a área de doações. E eu vi que eu gostava dessa coisa do terceiro setor. Depois da PayPal, eu entrei numa consultoria americana, uma empresa super grande, corporativa, chamada McKinsey. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar, mas é uma organização que você trabalha muitas horas ajudando empresas. Fiquei lá trabalhando um tempo. Fundei o grupo de negros da McKinsey. Foi o primeiro do Brasil. Essa organização existe há 150 anos. Foi a primeira pessoa negra a entrar na McKinsey e fundei o grupo de pessoas negras, porque a gente não atraía, não contratava e não fazia. E foi ali que eu comecei a aprofundar o meu letramento racial mesmo, de verdade, no dia a dia, de trazer pessoas negras para trabalhar com a gente. Fiz vários erros, acho que vários acertos, foi muito legal. Aí da McKinsey fundei o Grupo Negro e falei, cara, quando eu comecei a mandar bem no trabalho, eu tinha muito uma questão de síndrome do impostor. Sempre achava que eu tinha que trabalhar muitas horas, tá super bem vestido, super preparado para mandar bem numa organização que a galera não fazia mesmo tanto esforço. Aprendi a navegar, eu sou um cara que gosta de falar com as pessoas, fazer piadinha e tudo. E fui morar na Angola, pela McKinsey, por 7 meses. Nesse trabalho a gente foi reestruturar o BNDES da Angola. Então a Angola foi um país que o conflito armado acabou na década de 90, era um país super rico em termos de recursos naturais, mas não tinha uma estrutura governamental. Grande parte das pessoas do governo eram aliados que venceram, do lado comunista, que venceram a guerra. Então é um país que tem uma independência muito bonita, um lugar muito de protagonismo negro, foi muito legal. Eu ouvia dos meus avós que meus descendentes são angolanos, então eu achei que eu ia pousar lá e ia chorar. Aí voltei, e não foi isso, não aconteceu nada, foi super diferente. Mas eu adorei ficar lá. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu vi que eu queria trabalhar no terceiro setor. O que é o terceiro setor? Tem o primeiro setor, que é o privado, o segundo setor é o setor público, o terceiro é aquelas organizações que atuam sem fins lucrativos. Por exemplo, ONGs mesmo, como o Acaia que vocês comentaram. Fui trabalhar no Ensina Brasil, que era uma ONG que colocava pessoas formadas em faculdade para atuar como professores de escola pública por 2 anos. Gostei, falei, putz, acho que aqui tem algo que eu gosto de trabalhar, que é um pouco educação pública, um pouco mercado privado, desenvolvimento de pessoas. E aí eu passei num mestrado e ganhei uma bolsa para estudar mestrado de administração em Harvard. E eu estudei 2 anos lá em Harvard, em 2019 e 2021. Harvard só fechou 2 vezes na história da instituição, na Segunda Guerra Mundial e quando veio a pandemia. Quando que eu estava lá? Na pandemia. Aí fechou, então eu fiz uma parte de Harvard online em Pirassununga. Então eu estava em Pirassununga fazendo Harvard, usava camiseta e tal, ficava lá com os meus pais, naquela época que foi horrível, que foi a pandemia, né, para todo mundo. Aí dessa época eu fui chamado para ser voluntário e eu trabalhei no time de combate ao Covid aqui no estado de São Paulo. Eu achei que eu queria ir para o setor público. Falei, cara, acho que agora é uma hora. Tinha alguns amigos trabalhando lá, me chamaram. Então, sabe aquelas zonas que a gente via na TV? Zona amarela, zona laranja, farmácia 2 metros, empréstimo para pequenas empresas. Eu fazia parte desse time. Então, eu ia todo dia para a Secretaria de Governo, usando máscara, o terno, né, que eu balizava do meu pai, e a gente via aquela curva, o pessoal da medicina, os cientistas, as pessoas, os economistas, e o que eu era responsável era ajudar a garantir microcrédito e recursos para as pequenas empresas que estavam fechando, porque tinham que estar fechadas. E foi muito legal, porque foi um lugar muito intenso de política pública, de governo, do dia a dia. Assim. Quem faz a regra? Eu lembro do pessoal da Alemanha ligando para a gente, falando, como que vocês fazem as regras, porque ninguém sabia o que era a Covid, como vocês fazem a regra de distância na farmácia?
A gente falou, a gente faz 2 metros. Era assim, não tinha referência. Assim como não tinha referência no cuidado das pessoas nos hospitais, não tinha referência nenhuma de distância, de segurança, de recursos, melhores práticas. Então era a Alemanha ligando pra gente, perguntando o que a gente fazia, aí a gente ligava pra Itália pra saber o que a Itália estava fazendo, e a Itália tinha ligado pra Alemanha pra saber o que eles tinham. Ninguém sabia, era uma experimentação pública da mais genuína, assim. O que é problemático em vários sentidos, mas também foi muito legal no sentido de experiência pessoal. E eu vi que eu não queria trabalhar no governo, assim, me perguntaram se eu queria continuar. Era na época do Dória. O Dória tem várias questões como governador, mas foi uma pessoa que eu tenho que ressaltar que trabalhou muito mais que todas as pessoas que estavam lá. E trouxe a vacina para cá e tal. Então eu nem voto nele, nem acho ele um cara incrível, mas acho que tem um lugar de... Teve gente que realmente trabalhou muito nessa época e foi muito difícil o trabalho no governo do estado de São Paulo, que foi meio protagonista na ação do Covid. Voltei para Harvard, me formei e eu recebi uma oportunidade de fundar uma organização, de fundar uma ONG, num momento em que o Brasil foi o último país a colocar os alunos de volta nas escolas. A gente manteve os alunos nas casas das pessoas, não voltava, não tinha um grande medo dessa insegurança, a polarização do país. Então a gente teve um grande déficit de aprendizagem no país, que até hoje a gente ainda não recuperou, em matemática e português, porque os alunos não estavam indo para as escolas. E aí surgiu a oportunidade de fundar uma ONG, eu e mais 4 pessoas muito mais inteligentes que eu, num lugar de garantir que todas as escolas do Brasil, as escolas públicas do Brasil, tivessem internet de qualidade. Grande parte do retorno às aulas não ter acontecido nas escolas públicas do Brasil é porque não tem infraestrutura. Isso que a gente tem na Vila e que eu tive na Vila não é realidade em grande parte do Brasil. No Brasil, a gente tem 139.617 escolas públicas em atividade e grande parte delas não tem uma infraestrutura, mais da metade não tem nenhum computador para ser utilizado. A gente tem escolas hoje que estão super remotas no sentido de ter acesso à internet e à informação. E a gente tem também um déficit de quantidade de professores mesmo, para dar aula para os nossos estudantes. Várias escolas no Brasil são multisseriadas, então pessoa da 7ª, 6ª e 5ª estudam na mesma sala. O professor que determina o que cada um vai aprender. E aí surgiu a oportunidade de criar essa ONG, chama MegEdu, existe agora há 4 anos, aí finalmente eu me assentei, fiquei num lugar só, fundei essa organização, hoje a gente tem 26 pessoas, e a ideia começou com garantir internet para todas as escolas públicas do país. Quando a gente começou, tinham 8.000 escolas que a gente sabia que tinha internet de qualidade. Hoje já passam mais de 100.000. O que eu faço hoje no dia a dia? Não é que eu vou lá e coloco o macacão e instalo a internet. O que eu faço é garantir ajuda ao governo federal, aos estados e aos municípios para que eles contratem a internet e garantam que essa internet fique para sempre. É um lugar de um lobby de terceiro setor. Então, hoje, o que a gente apoiou a desenhar, por exemplo, quando a gente olhava o grande parte do problema, a gente via 3 coisas que faziam a gente querer criar a MegEdu. Um pela primeira vez, professores das escolas públicas perceberam tecnologia como um aliado. Realmente a tecnologia pode ajudar em ensino personalizado, em acesso a informações que não tem no livro didático, em até se comunicar com a secretaria. Porque a Vila ela é gerenciada por uma organização que gerencia as 2 escolas. Mas o estado de São Paulo, só o estado de São Paulo, tem 5.500 escolas. Então, para gerenciar isso é uma loucura logística, assim, é muito difícil. Se virasse uma empresa, o estado de São Paulo seria a 3ª maior empresa do país. E a gente não entende o quão difícil é todo dia ter merenda, ter o ônibus, ter os alunos indo para as escolas. A gente perde metade dos alunos não se formam nas escolas públicas brasileiras. Eles saem, muito porque não tem informação. O aluno deixa de ir, a secretária não consegue acompanhar, porque são escolas que têm 1.000 alunos. Que o Caio não está vindo, a secretaria também não sabe, e a gente perde esse aluno. Por uma falta de uma ação, de uma assistência social, de ligar para esse estudante e trazer de volta. E a gente sabe que essa época é muito difícil. Eu, quando eu era adolescente, tinha várias horas que me sentia inseguro, num ambiente que as pessoas, às vezes, eu não me identificava. Às vezes, você não quer ficar na escola. Então, tem uma série de desafios, eu escolhi esse para organizar e para tocar no Brasil. A gente está já no 4º ano. A internet não é mais o principal problema, agora é garantir computadores de qualidade, mas com segurança e gestão desses computadores, e sistemas de gestão. A ideia é ajudar o governo federal. A gente é parceiro do MEC, no governo Lula. O governo Lula colocou 3 prioridades na educação, que é o ensino integral, fazer os alunos ficarem mais tempo nas escolas, é a alfabetização, que é fundamental todo mundo aprender na idade certa. Eu aprendi na idade certa, mas isso não é realidade para o Brasil, e conectar as escolas com infraestrutura de tecnologia.
Nesse terceiro, a Megedu é parceira e a gente está em 11 estados do país hoje. Então, por isso que foi muito difícil marcar aqui, que eu estava viajando bastante. Eu vou até para Pernambuco hoje mesmo, porque lá a gente tem uma iniciativa com o estado para garantir internet nas escolas quilombolas. Então, eu vou viajar agora hoje de tarde. Essa é a minha trajetória. Aí, um pouco da questão racial e o que vocês trouxeram, da questão de ser diferente. Sendo super sincero, eu acho que eu tive o fato do meu pai de ser uma família mista e eu estudar desde pequeno na escola da vila, eu não fui tão letrado nas questões raciais nesse espaço escolar. Eu acho que tinha muita coisa para melhorar aqui de letramento, de autoidentificação, de ter pessoas, de ter referenciais negros que eu pudesse me basear. Não tinha na minha época da escola. A gente não falava sobre isso mesmo, isso era um problema. Eu tinha grandes professores, eu tive um só professor negro, que foi um professor de geografia, que era o Armandão. De resto, não tive. E para mim, o referencial de profissionais negros naquela época da escola era o Adailto, uma liderança, mas era o homem do ônibus, não dava aula nesse sentido. Tinha o Gilvan, que era a pessoa da Vila das Infâncias, que deixava a gente para entrar. Ele ainda tá lá, né? Toda vez que eu vou votar, ele tá lá, o Gilvan. E tinha... não tinha mais. E a gente, por cada ano, entravam mais ou menos 4 pessoas negras, assim, tanto que a gente se identificava, a gente era os amiguinhos próximos. Uma delas era a Júlia, que veio falar com vocês. Eu não sei se vocês estavam no papo com a Júlia, que é médica. Ela veio conversar aqui. É uma pessoa incrível do meu ano, que eu admiro profundamente. Eu acho que os lugares de perceber diferente eu sabia, eu era um cara, do samba, minha família é do samba, da música e tal, e não eram as músicas que eu ouvia no colegial. Até falei, vou ouvir punk rock, umas coisas assim, pra me encaixar. E tinha um pouco de vergonha das músicas que eu ouvia em casa. E eu acho que tem um lugar também do afeto, assim. Não é que eu saía com muitas pessoas, eu sou uma pessoa heterossexual, não é que eu saía com muitas pessoas na época do colégio, assim. Não me sentia bonito, não me achava um cara tão interessante, e não era também muito desejado nessa época. Começou isso... Nunca vou ser muito desejado, mas acho que melhorou isso depois com minha própria autoafirmação e andar com as pessoas que eu gosto, e ir pro samba, e tocar na bateria, e conhecer coisas que são do repertório mais familiar e afetivo meu. Ao mesmo tempo, o fato de eu ter tido muito dos privilégios, eu também me identificava em vários lugares, ou os financeiros, as festas, os passeios, as questões, as perspectivas culturais, né, cinema, essas coisas. Então, esse lugar não tinha tanta diferença, e muitos dos meus grandes amigos de vida foram pessoas da escola, assim. Eles continuam sendo meus amigos, assim, 6, 7 pessoas que até hoje eu amo de paixão. E mandei mensagem pra Júlia, pra todo mundo. A Luísa é a professora de teatro aqui também, que é do meu ano. Ela é tipo uma irmã. É uma irmã pra mim. Ela me levou pro teatro, eu fiz teatro também, por causa dela. Me formei em teatro no Célia Helena depois, eu gostava. Só não quis seguir carreira porque... lembra o sucesso, né, do meu pai de terno e tal, tomei outras decisões. Mas eu ainda faço teatro de sábado, com uma galera mais ou menos da idade de vocês. Então, eu sou tipo o tiozão do rolê, virei o tio Suquita lá do... Vocês não vão ter essa referência, mas virei o tiozão do rolê, que é o cara que faz os personagens mais velhos, assim, virei essa pessoa. Mas, tudo bem. Acho que é isso, assim, eu continuo no mesmo lugar, qual que é meu mito fundante, né? Tudo é sempre uma fantasia, mas é um lugar de... Eu quero muito chegar mais longe do que minha família chegou, então quero continuar. Então eu sou agora o diretor, né, da Megedu, fundando essa organização. A minha organização tem mais da metade das pessoas são pretas e pardas, a liderança é completamente feminina, tirando eu, e a gente tem mais da metade de pessoas LGBTQIAP+. Então é uma organização por si diversa, mas é um experimento, são 20 pessoas. Então, como isso se reverbera, né, quando a gente vai para os estados e municípios, em que às vezes essa discussão não existe. Na escola pública, às vezes, esse letramento não existe. Ou na Secretaria de Educação, secretários de Educação e governadores são homens brancos, na sua maioria. E isso a gente tem que mudar. A ONG, pelo menos, é um pouco do meu jeito de colocar um pouco da minha marquinha no mundo. Estou muito feliz com a minha trajetória, muito satisfeito até o momento. Ainda não sei quais vão ser os próximos passos, mas animado aí também para ver o que vai acontecer. E a última coisa que eu queria falar... Levanta aí, rapidão, todo mundo. Olha, essa coisa é meio tilelê, eu não sou essa pessoa, mas dá uma olhada na galera aqui, dá uma olhada em volta. Olha no olho do pessoal que tá com vocês agora de manhã na terça-feira. Olha mesmo, tipo, é isso aí, olha, é isso. Cara, essas são a galera, vocês já são referências. Vocês já são pessoas que estão saindo da zona de conforto para performar num outro lugar.
Mas esse lugar é de vocês também. E esse lugar só vai ser um lugar legal porque tem vocês aqui, mesmo. Era um pouco que me ensinaram, assim, cara, se você tá aqui... Pra mim foi na McKinsey que me pegou pesado, foi no trabalho. Se você tá aqui, aqui é um lugar mais da hora. Então se banque, confie em si, troca uma ideia, pede ajuda, vai dar bom, velho, mesmo. E eu tô muito feliz de ter conhecido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, uau. 20 referências, cara. 20, velho. Mesmo. Vocês vão contar essa história depois. A galera não foi a galera necessariamente da USP, não foi a galera só da escola privada. Gente muito legal, que eu tenho vontade de recomendar pro Fermin pra vir falar aqui. São pessoas que fizeram as trajetórias das mais diversas. Essas são as pessoas mais interessantes. Então vamos que vamos. Obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês, mesmo. Fico muito, muito, muito feliz. Hoje eu ganhei a semana, voltar para meus pais lá e falar, cara, a vila tá um lugar mais da hora do que era antes. E ela ainda vai ser mais, porque vocês também vão falar o que ela tem que mudar. Obrigado, um prazer mesmo.